Estudo 7 em Daniel, como eu estava falando para as meninas, quem está me vendo aqui no YouTube. E você não viu os primeiros estudos, eu acho que seria legal você pegar e lá olhar, principalmente o estudo da semana passada, que é no Daniel 8, o Daniel 7. É interessante você ver porque é uma sequência de fatos. Então, o que eu acho interessante desse livro? Por quê? No começo, vai contando o que aconteceu com Daniel. E entrou um, morreu outro, a história da cova, da fornalha, ok. E aí começam as visões. E então, as visões não foram colocadas no tempo que as coisas estavam acontecendo. Então, primeiro ele fez a cronologia do que aconteceu e depois são as visões, certo? Como nós já falamos, o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, porque fala, as visões de Daniel são bem fiéis ao livro do Apocalipse. Então, se você tem alguma dúvida do que está acontecendo, você vai ver lá no Apocalipse de João, você vai ver que as coisas se confirmam. E o grande barato disso aqui é o seguinte, tá? O judeu. Por que o judeu não aceita que Jesus era o Messias? Se você também não sabe, volta lá no nosso estudo, lá no canal tem um estudo do Apocalipse. O primeiro estudo do livro de Apocalipse é sobre o porquê que o Messias não é reconhecido pelo judeu. É muito legal porque o Messias só tem... O judeu, existem dois tópicos que eles usam para não reconhecer que Jesus é o Messias. E que Jesus é o Messias, nós cristãos, eu parei com 25, que eu achei que já estava bom, mas se quiser tem mais, tá? Então, nós vamos ver aqui que o texto de hoje prova para o judeu que Jesus era o Messias. Por isso que eu falei, peguem a calculadora, porque é tudo matemático. E o povo judeu não viu. Em termos, né? Em termos, porque eu lembro que quando eu fiz seminário, um professor meu, que ele era professor de seitas e heresias, e ele era um judeu convertido, um judeu cristão, naquela época ele já me disse que mais de 80% dos judeus são cristãos. Então, nós vamos vendo que realmente a promessa é para todo mundo e é só estudar até os livros que o judeu estuda, que é a Torá, são o Pentateuco, que são os 5 primeiros, Jesus já está mostrado lá. Então, nós temos uma grande porcentagem de judeus que já são cristãos, tá? Então, nós vamos ver aqui. O Daniel, ele queria saber quando que ia acabar o cativeiro. Por quê? Quando Daniel foi levado, quando o povo de Israel foi levado cativo, Daniel e os 3 amigos dele, nós vamos ver lá, você lembra dos 3 amigos dele? O Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ficaram na fornalha, tudo, você lembra dessa história? Ele tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Então, ele nunca foi um sacerdote, um padre, um rabino, ele não era líder religioso, ele foi promovido a líder político, como se fosse um governador. Então você vê nos outros capítulos o que foi acontecendo com ele, e ele foi sendo promovido politicamente, ele trabalhou no governo do povo, tá? Então, mas o que acontece? Ele não abandonou a fé dele. Então, o que acontece? Ele sabia que o povo foi levado cativo, o povo judeu na época, né? Que era o povo de Israel. E ele queria saber quando que ia acabar o cativeiro, porque tinha a promessa, certo? Aí teve uma profecia, a última profecia dele, que ele teve, que nós estudamos na semana passada, levou 15 anos para ele ter a outra. E esse homem, nesses 15 anos, ele ficou em pânico, porque ele queria saber. Uai, mas Deus deu uma profecia agora, falou lá das semanas e blá, 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 blá. Tá curioso? Olha lá para ver na aula passada. E até agora, não sei o que aconteceu. E eu quero fixar hoje. Hoje não é nem um estudo, nem vou falar tanto da parte teórica da coisa, que não é esse o meu objetivo nos estudos, mas nós vamos ter que ver o que a postura dele quando ele tinha uma dúvida, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou, foi lá ver a Bíblia da época, foi ver o livro de Jeremias.
Aí Jeremias, ele ouve falar algumas coisas, ele lê algumas coisas. E ele se dedicou a ter respostas. Ele não engoliu qualquer coisa. E eu acho que Deus gosta desse tipo de gente, sabe? Ele assim, ele fica olhando lá e fala assim, essa é minha garota, ela quer aprender lá no fundo. Então, e aí o que ele fez? O livro de Daniel, eu acho que é o mais incrível do Antigo Testamento. Tirando Gênesis, não, eu acho que o Daniel é um livro de 12 capítulos só, mas ele fala da Bíblia inteira, do tempo bíblico inteiro, até do que ainda não chegou, que é o Apocalipse, tá? Que nós não chegamos lá ainda. Então, nós podemos ver o quê? Que Deus vai revelar para ele com precisão, com números, com fatos, com matemática, para poder identificar quando que o Messias vinha vir, tá? Então, o que vai acontecer aqui também? Importante notar. Ele estava preocupado com o povo judeu. Então, vai ter uma hora aqui que tem um espaço que Daniel não vai mencionar nesse capítulo, por quê? Ele está perguntando do povo judeu e Deus vai responder para ele do povo judeu, tá? Nós vamos ver isso mais para frente, certo? Então, vamos lá. Jeremias, que é o livro que tem antes lá que ele foi estudar, ele falou das 70 semanas, certo? Aí, quando você for ver 70 semanas, cada vez que fala em semana, usa um dia como 7 anos. Então, uma semana é o conjunto de 7 anos, tá? É tudo meio figurado, né? Nessa época, a questão de data, certo? Só que quando ele foi ler esse texto, Daniel já tinha 82 anos. Aí você tem que pensar assim, é o vovô não tá nem aí mais com nada, né? Os vovô, tem que ficar lá descascando cana pros netos e tá tudo certo. Não, ele tinha 82 anos, ele falou, eu quero saber. E ele foi orar para pegar a explicação, certo? Então, e aí vocês vão ver que coisa legal que aconteceu. Então eu quero ver o que eu vejo no estudo de hoje. Quanto maior a sua intimidade com Deus, mais rápida é a sua resposta. Então, eu sempre falo, até nos chás, é tudo uma questão de identidade. Quanto mais próximo você está, mais íntimo você está, mais rápido vai ser o bate-papo. Deus vai responder as suas dúvidas. Então, sabe, ele estava lá no ano, quase 400 anos antes de Cristo, e Deus mostrou o Apocalipse para ele. Porque Deus sempre nos surpreende. Quando você pergunta algo para Deus, diligentemente, eu amo essa palavra, sabe o que é diligentemente? Chato, insistente, constante. Quando você se dedica, Deus te responde muito mais do que você perguntou. E isso é um grande barato, é porque Deus nos trata como filhos amados. Então vamos lá, vamos começar. Nós temos umas perguntas, né, que eu já passei para as meninas que já são do grupo. E aí a pergunta é o seguinte, a primeira pergunta, em que época Daniel teve esta visão? Daniel 9, versículo de 1 a 3 diz o seguinte, no primeiro ano do rei Dário, o filho de Assuero, da linhagem dos Medos, ele foi constituído o reino dos caldeus. Então, o que acontece? Por que é colocado os reinos? Para marcar o tempo, para ter certeza quando foi que aconteceu. Os livros são históricos, tá? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias haviam de durar as desolações de Jerusalém e era de 70 anos. Isso quer dizer o quê? Ele foi lá pegar os livros, que era a Bíblia que ele tinha, lá de Jeremias, e diz que estava escrito lá que a assolação, o cativeiro ia durar 70 anos. Então, o que ele fez? Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Só um parênteses aqui. É hábito do judeu, principalmente naquela época, quando você queria conversar com Deus, se despir, dizer que você estava limpo, transparente, que punha roupa de saco, jogava cinza na cabeça, isso queria dizer que você estava ali despido de qualquer vaidade, de nada, essa maior intimidade com Deus.
e jejum, né? Aí o que que ele fez? Ele foi ler lá na Bíblia dele que Jeremias disse que o tempo de perseguição era 70 anos, de escravidão. Aí o que ele fez? Virou o rosto para Deus. Ele não foi em reuniãozinha da Avon. Ele não foi perguntar para as amiguinhas, sabe, da esquina que compra pipoca. Ele foi aonde? Para Deus. E foi pedir, eu quero saber, eu quero saber. Quando que a gente vê isso? A gente vê lá com Moisés, tá? Moisés, quando queria ver o rosto de Deus, o que ele fez? Ele falou, eu quero ver sua glória, quero ver sua glória, e não saiu de lá. E Deus falou, não pode. E ele falou, não vou sair daqui. Então, nós vamos ver que aquele filho que é insistente, ele sempre é coroado com algo a mais. Moisés foi e agora Daniel foi. Bom, aí vem a segunda pergunta, é o seguinte. Daniel queria receber entendimento do Senhor sobre um texto que havia lido. Como ele começa a oração? Olha só que legal. Ele leu um texto lá da Bíblia dele e ele foi orar, foi na fonte para descobrir. E olha a oração dele. A oração dele, você acha que começa assim? Deus maravilhoso, ó, tu és grande. Seguinte, me fala sobre isso? Não. Olha como começou a oração dele e enquanto eu vou lendo a oração dele, eu quero que você se compare a sua oração quando você chega para Deus e você quer saber uma coisa. Ou você quer pedir uma bênção, ou você quer ter discernimento de alguma coisa. Eu quero que você vá comparando se quando você está no aperreio, essa palavra existe, né? Quando você chega no aperto e você chega para Deus, como que é a sua oração? Olha o que ele falou. Gente, eu perdi em todas as alternativas aqui, tá? Ele disse assim, orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. Primeiro já confessar, você sabe o que é, né? Confessar os pecados. Aí ele diz, Senhor Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Antes, ele reconhece, ele confessou os pecados dele e ele começa a reconhecer a grandiosidade, sabedoria e justiça de Deus, tá? Pergunta 3 é, o que ele começa a confessar, tá? Os pecados dele, o que ele faz? Aí ele fala assim, temos pecado, quer dizer, ele não era um líder religioso e ele se coloca para pedir perdão e confessar como povo. Porque ele queria uma resposta sobre o povo. Então ele se coloca, temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Com certeza, Daniel era bem menos pecador do que o resto da turma. No entanto, ele se coloca como igual e como ele vai pedir uma coisa para Deus, ele faz o quê? Ele vai pedir perdão como o povo, se colocando no pacote. Não assim, Senhor, responde para mim, porque sabe aquele teu filho que é pecador e não, diferente, ele se põe junto. Vamos lá, não demos ouvido aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também o povo de toda a terra. O que ele está dizendo? Nós, o povo, somos cabeçudo, nós não demos importância para a tua palavra, nos perdoa. Ele começa assim. Aí depois que ele confessou os pecados, a pergunta 4, qual é o próximo passo da oração dele? Vamos lá. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, corar de vergonha. Quer dizer, tu és justo e a gente só queima a cara contigo. É isso que ele está falando. Como hoje se vê os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, os de longe, de toda a terra, por onde os tens lançado por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ele está falando o quê? Nós somos merecedores do que nós estamos passando, tá? Ó Senhor, a nós pertence corar de vergonha. De novo, aos nossos reis, os príncipes, pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia, o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas tuas leis que nos deu por intermédio dos teus servos e profetas. O que ele está falando aqui?
Ele vai perguntar, ele precisa de uma resposta. E muitas vezes, olha que barato, o pecado que ele fala aqui, não obedecer. Aqui não tá falando, nós que fomos vender órgão de criança e infantil e nós não fomos vender droga. Nós não fomos traficar droga, não é isso que ele tá falando. Ele tá perdendo perdão dos pecados e não seguir o que Deus mandou. Então, não obedecer à lei de Deus é pecado também. E muitas vezes a gente bate no peito, mas eu sou quase santa, porque, né, como é que é? Eu não corto cabelo, não pinto unha, uso vestidão, não é? Não tem esse povo assim, né? Então eu não faço pecado, eu não como isso, não bebo isso, não sei o que, eu sou super santa. Mas se deixou de fazer, já está pecando. Olha quão profundo é isso. E ele faz isso antes de pedir, ele ainda não pediu o que ele queria. A oração dele, e olha, se você pegar essa oração e for ler, essa oração não durou 3 minutos. Não era blá, 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 blá. Ele sentou e foi objetivo. O que ele ia? Ele ia pedir discernimento. Mas antes ele se coloca junto com o povo e pede perdão pelos pecados e assume que o maior pecado deles não era cometer delitos. Era o quê? A ausência de comportamento, de obediência. Então, às vezes, pare e pensa você agora. O que Deus gostaria que você estivesse fazendo e você não tá? Então, o pecado da omissão. Às vezes Deus chama você para fazer alguma coisa e você não sou capaz, faço amanhã, deixa o outro que é mais habilitado do que eu. Isso também é pecado, omissão, tá? Bom, continuando. De quem é a culpa do povo sofrer o que sofreu? É a pergunta, vamos lá. E ele continua. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, seu servo, se derramam sobre nós porque temos pecado contra ti. Então, o que ele está falando é o quê? O pecado, nós somos merecedores de receber a punição do Senhor porque nós pecamos e porque nós nos omitimos. E é muito importante bater nessa tecla, porque muitas vezes nós estamos pecando por omissão. Hoje eu não vou fazer isso, mas eu sei que é certo. Amanhã eu faço, tá? Bom, continuando, versículo 12. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós, contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal, porque nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. O que aconteceu? Foram levados cativo. Nós já estudamos nos livros anteriores, foram levados cativo, os príncipes foram escravos, tá? Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor de Deus. Quer dizer, nós fomos levados cativo, pisamos na bola e nem assim a gente volta para Deus, para pedir perdão, bando de cabeção. Então lá. E nós não imploramos o favor do Senhor e não nos convertemos das nossas iniquidades e não nos aplicamos à tua verdade. Por isso, Senhor Deus, cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, o nosso Deus e todas as suas obras que fez, obedecendo sua voz. Gente, olha isso aqui. O que ele está reconhecendo? Senhor, nós merecemos a punição. E muitas vezes nós recebemos alguma coisa e fala, por que está acontecendo isso? O inimigo se levantou contra mim. É fácil jogar a culpa no diabo, né? Ele não está aí para se defender. Às vezes, esqueçam que há um texto na Bíblia que diz o seguinte, e Deus fez não prosperar o fruto das suas mãos. É Deus que faz. É Deus que às vezes retira a bênção. Para quê? Para você ver onde que você tá. Então aqui o que ele reconhece, ele tá pedindo perdão, eles foram levados cativos, ele vai perguntar para Deus quando vai acabar e mesmo assim ele coloca o quê? Nós somos merecedores. Ele não vai fazer de coitadinho. E na boa, eu acho que ele, dessa turma toda, era o que menos fazia, porque ele era governador. Ele é aquele que foi para a cova dos leões, por quê? Porque ele orava 3 vezes ao dia.
Quem tem intimidade para bater um papo nesse nível com Deus 3 vezes ao dia, ele não é desse jeito que ele está falando. Por que ele põe assim? Porque ele se colocou junto com o povo e ele não era um líder religioso. Olha que interessante a importância do seu sacerdócio. Você, o ambiente que você está, você é peça importante. Não importa a família que você tá, o trabalho que você tá, a rua que você tá, aonde você tá, a escola. Não importa aonde você está, Deus colocou você lá e você é sacerdote daquele ambiente. Você tem que ser luz aonde você está. Você é a Bíblia que muita gente está lendo. Daniel nem conhecia todo o povo que estava lá. Ele nem conhecia, no entanto, ele se põe como igual. Ele reconhece que os pecados são os mesmos dele também. E ele não vai choramingando com o pratinho na mão. Ele fala: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor faz isso, nós merecemos, mas nos perdoa. Só que aí você vê a diferença dessa oração e a diferença da resposta que ele teve. Então, para agora e pensa como tem sido a sua oração. Pensa numa coisa muito complicada que você está pedindo aí. Pensa como é a sua oração, como é a sua postura e qual é a resposta que você está vendo. E eu espero realmente que depois que terminar o estudo de hoje, inclusive tá? A minha oração mude. Porque o estudo da palavra tem que servir para você fazer: nossa, vou agir diferente agora, né? Então vamos lá. Pergunta 6 diz o seguinte: como podemos descrever essa parte da oração dele? Agora, presta atenção. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tirasse o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, tá lembrando de quando o povo estava escravo no Egito, tá? E a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, papai. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, por causa dos nossos pecados e por causa da nossa iniquidade e de nossos pais, se tomaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos que estão ao redor. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o seu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Agora ele começa a pedir: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Quer dizer, nós reconhecemos que nós não merecemos o perdão, mas de acordo com a tua bondade, ok? Ó Senhor, ouve e perdoa, atende e age, não te retardes. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Acabou a oração dele. Se você pegar e for ler, pega depois e leia. Não deu nem 3 minutos. E olha quanta coisa ele falou para Deus. E aí diz o seguinte, a resposta, pergunta 7. Olha que legal. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, e lançava minha súplica perante o Senhor, e pelo nome do meu Deus, falava eu, e ainda em oração, quando Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Quem é Gabriel? Vamos lá. Gabriel é o anjo mensageiro. Nós vemos Gabriel trazendo as respostas de Deus, tá? Você sabe quem que é? Qual é o lugar de Gabriel? Gabriel está no lugar de Lúcifer, que Lúcifer era o anjo de luz antes de se revoltar. E aí precipitou, foi jogado do céu, todo mundo sabe essa história. E aí Gabriel foi colocado no lugar. Então Gabriel é o mensageiro. É o Gabriel que vai lá e fala para Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo. Gabriel é o anjo que anuncia. Olha só, quando Daniel tá nesse tipo de bate-papo com Deus,
No meio do papo, Gabriel chega rapidamente voando e falou: tô aqui. Gente, já parou para pensar nesse seu probleminha de hoje? Se você começar a orar e se olhar do lado, você vê um anjo. E essa história de que anjo é aquela criança gordinha, de asinha, arquinho e flecha e coisinha. Mentira, porque toda vez que aparece anjo na Bíblia, o anjo fala: não temas. Pode prestar atenção. Toda vez que o anjo aparece, ele tem que falar: não temas, que deve ser um negócio tão grandioso, cheio de olho, sei lá como é que é, um negócio, pode ver, toda vez. Aí você tá orando lá, pedindo lá, parece um anjo para falar com você. Bom, aí qual é a resposta? Vamos lá. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu saí para te fazer entender. A resposta de Daniel veio no meio da oração dele. Até agora ele estava querendo saber por quê. Até quando ia ser. Então vamos lá. No princípio das suas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Por que a oração veio rápido? Porque ele era amado. Gente, amor respinga em quem está perto. É ou não é? Você está tão perto de Deus ao ponto do amor respingar em você? Ele não é, Daniel não era um cara que orava no domingo, na hora do almoço: Senhor, obrigado por essa menina, amém. Senhor, guarda nossa filha, nossa família, guarda nossa casa, obrigado pelo nosso trabalho, amém. Não. E a resposta veio em formato de um anjo trazendo: porque você é muito amado. Oh, gente, Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus amou Daniel a esse ponto, só vamos lembrar o que aconteceu com ele, né? 2 aulas para trás. Ele foi botado num canto de uma parede, que é o seguinte: ou você para de adorar, de orar o seu Deus, ou você vai para a cova dos leões. E o que ele falou? Eu vou para a cova dos leões. Tá? Eu nem vou perguntar se a gente faria isso, que aí é meio profundo demais. Só que uma pessoa que tem um relacionamento desse com Deus, mandar o anjo, puf. Agora, até que ponto é a minha intimidade com Deus? Sim? Até que ponto é a minha intimidade? Que Deus destaca o anjo bam, bam, bam para me trazer a resposta. Vamos lá. Só de aparecer já tava bom, eu já nem queria saber, eu já até tinha esquecido a pergunta, tá? Se aparece um anjo Gente, se aparece um anjo, imagina. Bom, 70 semanas. Lembra que o Daniel perguntou por causa das 70 semanas que ele viu lá no livro do Jeremias. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é o povo de Israel e a cidade de Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer justiça. Sei lá, a visão é a profecia de ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças da circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, olha isso aqui. E em hebraico, os 70, cada vez falado são 7, tá? De 7 anos, certo? Tudo bem, é sempre coisa de 7. Agora vamos parar aqui, vamos ler lá em Isaías 44. Então, o que ele tá falando? Desde a saída para restaurar Jerusalém, ainda não saíram, eles estavam lá, presos. Então, desde a saída até reedificar, vai ser quanto? 70. Vamos, só uma pausa para Isaías 44, que nós não estudamos ainda. O que digo, Ciro? Olha que interessante.
O que digo de Ciro? Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Isso aqui é uma profecia que Isaías fala do rei Ciro, dando nome aos bois. Quando o rei Ciro lê isso e ele vê o nome dele, ele começa a paparicar judeu. Porque ele vê, opa, na Bíblia dele está o meu nome. Aí o Flávio Josefo, que foi um historiador, ele diz o seguinte, que quando ele leu, ele entendeu porque está o nome dele, o rei Ciro. Ele rapidamente resolveu pegar o texto, certo? E 200 anos antes, ele já começou a ver que Jesus ia nascer com 200 anos de antecedência, tá? E aí vem a história do templo, 3 templos, é o que tá. Ele autorizou o regresso para reconstruir Jerusalém. Neemias, nós já estudamos de Neemias. Então, o que ele está falando aqui? É preciso. Então, ele disse o seguinte, vamos só voltando. Jerusalém, quando for dada a ordem para sair, que era quem? O rei Artaxerxes, que autorizou Neemias a reconstruir a cidade. Dali você marca os anos, tá bom? Então vamos lá que vai ter a continha. Então vamos lá. 7 semanas, conjunto de 7 anos. Depois das 7 semanas, são 49 anos. Aí depois ele vai falar 62 semanas, 434 anos. E depois uma semana, 490 anos. Então ele está falando que dali a 490 anos ia nascer o Messias. Tá? Quer ver? Outra prova. Os magos. Vamos lá. Lembra? Natal, Jesus nasceu, os magos seguiram a estrela, certo? Certo? Os magos eram judeus? Não, não eram. Os magos, eles eram das províncias, eles não eram dos judeus, eles eram das províncias que aonde Daniel governava. Então, os ensinos de Daniel, com essa palavra, essas visões, os ensinos ficaram lá. Então, eles ficaram estudando isso aqui, e o judeu não. Então, o que aconteceu? A estrela, a contagem de anos, foram lá, vai nascer aqui. Então, os magos sabiam quando que era que Jesus ia nascer, que era o Messias. E o povo judeu não estava nem aí, porque não se tocou. Só que eles sabiam, porque eles estudavam, na verdade, falo que eles eram magos, não era de magos, eles eram cientistas, eles eram astrônomos, tá? Não é astrólogo, eles eram astrônomos. Então, eles viram a estrela, começaram a fazer as contagens, eles sabiam. Vai nascer o Messias aqui. E depois, se você for ver bem, aqui o texto continua. Depois de 62 semanas, que é 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Quem é ungido? O Messias. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será, e até o fim haverá guerra e desolação. E aí é quando Jesus é morto. Tá lá as contas, se vocês quiserem, eu tenho o gráficozinho aqui, eu mando no grupo, tá? Que tá direitinho a numeração e as contas, ok? Então, aí vem. E ele fará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que fez cessar o sacrifício? Por quê? Antes de Jesus, para pagar pecado, tinha que ter oferta de sacrifício dos bichinhos lá, sacrificar animais. Com a vinda de Jesus não tinha mais. Então, por isso que depois das 62 semanas, que a gente faça as contas, ia parar a oferta de sacrifício. E aí depois as abominações iam matar o ungido, tá? Então, o que nós vemos aqui? Tem duas vertentes aqui. Eu não vou entrar nesse método milenista, não é essa a ideia do estudo de hoje, é o quê?
Tem gente que acredita que esse espaço que diz os 7 anos, que na verdade é entre a semana 69, que é o último, né? O último espaço, diz que é a igreja, que é o nosso momento que tá lá, tá? Que é quando Jesus morreu e até ele voltar de novo. Tem gente que acha isso, tá? Tem gente que acha que esses últimos 7 anos é a perseguição do Apocalipse, que é o anticristo que vai levantar e vai reinar por 3 anos e meio, tá? Isso eu tenho tudo escrito também. Acho que eu vou até colocar na descrição do vídeo que tá lá. Mas o importante não é isso que eu quero ver aqui, certo? Tava tudo escrito. Deus não deixou assim, subentendido. Ele provou por A mais B com contas quando que é. E aí a pessoa me pergunta assim, mas eu vou acreditar na Bíblia? É livro escrito por homem. Então, ô cabeção, quando você faz faculdade de direito, você vai tirar a sua profissão baseada num livro por alguém que escreveu. Então esse argumento não serve, arruma outro para mim, tá? Então, o que acontece? A Bíblia, ela se comprova. Ela se comprova. O Messias está aqui escrito. O que ia acontecer? Eu sei que você que está vendo esse vídeo, você vai querer voltar e ver de novo. Leia o texto de novo. Vai fazer assim na sua cabeça, falar tudo encaixou. Uau! É isso mesmo. Então, o que eu quero saber aqui? A outra pergunta. Depois das 70 semanas, vamos ver o que nós aprendemos aqui. Quem é o ungido? Quem é o príncipe? Quem é o príncipe? O ungido? É o Messias, é Jesus, tá? A que se refere esse tempo, esse espaço? O que se refere? Desde a da profecia lá, da saída do povo para voltar para a terra, né? Voltar para Jerusalém, restaurar o povo, restaurar os muros, restaurar o templo, restaurar tudo lá e até a volta de Jesus, que é o maior evento da humanidade. E o que vai passar na segunda metade do tempo? O reino do Senhor, porque ele vai voltar. Hoje, ele é o meu advogado. Hoje, a Kátia pisa na bola, Jesus pega e fala assim, pai, quebra o lugar dela, eu sei o que ela passou. Tá? E depois ele vai vir como juiz. Mas o que eu quero para pensar hoje, nossa, o estudo hoje é histórico. Não é histórico. Pergunta A, pra gente pensar essa semana, caraminhola na cabeça. A quem eu corro quando eu quero uma revelação? Você vai correr lá nas igrejas porque tem uns profetas que são bons? Gente, vocês lembram do velho realejo? Ou será que sou tão velha? Só eu que lembro disso. Que era um cara, pra quem não lembra, era um velho. Geralmente era velho, que ficava na praça com uma caixinha assim, cantando musiquinha. E aí um periquito pegava um papelzinho. Sabe o biscoitinho da sorte de japonês? É mais ou menos isso, você tirava a sorte. Falando sério, quando você quer ter alguma revelação, quando você tem alguma dúvida, para quem você vai perguntar? Para quem? Vai ficar perguntando para cada um? E senta no ônibus e pergunta para a mulher que está sentada no ônibus. Você nunca viu na sua vida? Você vai atrás de qualquer que se diz profeta? Você vai atrás de quem você tem mais intimidade. Por isso que Daniel foi perguntar para Deus. Então a pergunta minha é o quê? Você é mais íntimo de quem? Ou você acha que Deus está lá? Aquela visão, né? Visão lá, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no santo sublime trono. Ok, ele tá lá, beleza. Mas veio Jesus para abrir o caminho, me fazer filho e eu sento no colo. Então, a quem que você recorre quando você quer uma revelação? Uma coisa que você leu na palavra e que você não entendeu. A quem que você vai? Ok. Segunda pergunta, só tem bomba hoje. Como é que eu oro? Como é que eu oro? Eu vou reconhecendo quem sou eu. Eu reconheço que tudo que eu tô passando ainda é pouco em relação ao que eu tô fazendo e qual a sequência da minha oração.
Ai, Senhor, eu quero pedir, tô orando, porque a minha filha tá lá na Califórnia, não sei o que, blá, 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 blá. Ou eu vou primeiro, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que eu piso na bola, o Senhor é grande, é maravilhoso, o Senhor já fez tanto por mim, tá? E agora, a última pergunta é assim. Quando você está disposto, não é pergunta, é para você pensar, né? Quando você está disposto, sinceramente, a conhecer algo sobre o reino, mas sinceramente eu vou te contar uma coisa, Deus vai te surpreender. Eu não sei qual que é a dúvida da sua cabeça, eu sei qual que é a minha. Porque cada um de nós tem uma dúvida. Cada um de nós tem um degrau a mais para subir. O que é que Deus está querendo contar para você e você está com o coração remoendo que você gostaria de saber e você não se chega na presença de Deus porque você acha que não é digno? Ou você acha que Deus está preocupado com outras coisas, não está preocupado com você? Ou você acha que você não vai entender? Gente, Deus criou você, Ele criou o seu cérebro, Ele sabe como funciona a sua cabeça, os seus pensamentos. Ele vai te responder de maneira que você entenda. Porque Ele é seu Pai. Então, o resumo de tudo isso, eu sei que todo mundo gostou da história das continhas, mas o resumo de tudo isso é o quê? Quando eu quero me aprofundar mais, a quem eu me chego e como eu me chego. E dependendo de como você se achegar a Deus, Ele vai te surpreender com a resposta. Ele te responde o que você perguntou e sempre algo a mais. Sabe por quê? Você é filha amada do Senhor. Então, leve uma vida para quando você tiver uma dúvida, uma pergunta, for orar, já fica com o rabo do olho porque você sabe que Deus vai mandar um anjo te responder. É tudo questão, de quem que você é íntimo. De quem que você é íntimo. Quem é esse seu pai? Tudo que ele já fez por você. Tudo que ele já respondeu para você. E hoje, de repente, a gente entra no automático, né? Não, mas eu oro. Quando você ora, uma coisa mecânica assim, né? Ou você conversa com Deus, fala, Pai, eu preciso saber disso, me conta isso. Pai, me mostra o que eu tenho que fazer. Quanto mais você se achegar para Ele, mais alto você vai ouvir a resposta. E eu vou falar para vocês, como eu sempre digo, eu uso esse grupo para eu crescer, porque cada estudo que eu faço é lambada para mim. Se para você está adiantando, eu não sei, mas para mim está sendo um abridor de águas, tá? Então, vamos ter isso na nossa cabeça. Lembre agora qual é o problema que você tem, qual é a dúvida que você tem. Crie coragem, se achega no pé do Pai. Rasga o seu coração e ora, e eu tenho certeza que você vai depois contar pra gente. O anjo apareceu e me contou. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E você é a filha amada. Nunca se esqueça disso. Mesmo que todo mundo diga o contrário, saiba que você é filha amada. E Ele quer cada vez você mais e mais perto dele. Amém? Beijo grande, até a próxima semana.